Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. Mateus 8, 23. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim, Mateus capítulo 8, verso 23. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta palavra. Obrigado porque nesta manhã temos o privilégio de ouvir o Senhor por meio da Tua palavra que é viva e eficaz. Oramos para que os nossos olhos, coração e ouvido sejam abertos à Tua palavra nesta manhã. Pai, nós temos uma oportunidade, não nos deixe desperdiçá-la. Nós queremos ouvir a Sua voz. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estou escutando um som. É isso mesmo? É lá embaixo, né? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma das passagens que nós temos que ter todo cuidado e ao mesmo tempo tirar dela um grande ensinamento. Quando Mateus ele narra esse episódio, obviamente que ele está registrado para um propósito. Parece que esta cena que nós acabamos de ler é algo extremamente sobrenatural e é de fato sobrenatural. Mas existe um grande ensinamento que é possível extrair desta passagem aqui. Lógico que tudo que foi escrito divinamente inspirado. Foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito para a nossa edificação. E foi escrito para que a compreensão daquilo que está escrito seja de uma forma transformada em louvor e glórias a Deus. É para isso que nós lemos as Escrituras. Por isso que neste livro inteiro, de Gênesis a Apocalipse, Deus não tem interesse algum de provar a sua existência. Até porque é um livro espiritual. Por isso é preciso ler e chegar diante desse livro com os olhos espirituais da fé. Eu já ouvi uma pastora dizendo que se tivesse escrito na Bíblia que foi Jonas que engoliu a baleia, ela continuaria crendo porque está escrito. E isso sim é fé naquilo que está nas Escrituras. É por isso que este episódio também nos ensina algo muito profundo. Primeiro que nós aprendemos aqui, a partir da caminhada peregrina com Cristo, é que nós devemos seguir a Jesus. E não o contrário, não é Jesus que deve nos seguir. É por isso que no discipulado, somos nós que nos propomos a viver os caminhos mais altos e melhores que Cristo tem para nós. O que nós percebemos é que onde Jesus estava, os discípulos o seguiam, e também uma multidão. Hoje, nós temos uma tendência de entender que é o evangelho que deve se dobrar às nossas vontades.
O evangelho que tem que dar um jeito de se enquadrar aos meus achismos. É o evangelho ou Cristo Jesus que tem que, de alguma forma, vir atrás de mim. Não, irmãos. Isso não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é a ovelha atrás do pastor. O modelo bíblico é o discípulo seguindo o mestre. O modelo bíblico é os homens buscando a Deus, uma vez que Deus o encontra. É por isso que nessa passagem, mais uma vez, nós percebemos, Jesus entrou no barco. E os seus discípulos o seguiram. Irmãos, é muito claro essa passagem para a gente, que Jesus, ele entra nesse barco justamente porque uma multidão o comprimia. Jesus estava dentro de uma grande missão, e a grande missão de Jesus não era dar pão, a grande missão de Jesus não era multiplicar os peixes e os pães, a grande missão de Jesus não era curar e levantar os paralíticos, isso era a consequência. A grande missão de Jesus não era estancar o sangue de uma jovem que sofria há anos, 12 anos de uma hemorragia. A grande missão de Jesus não era limpar as mãos daquele homem com as mãos ressequidas dentro do templo, não era ressuscitar o filho da mulher de Naim tocando naquele esquife. A grande missão de Jesus não era simplesmente dar vista ao cego como aqueles que estavam em Jericó. A grande missão de Jesus foi declarada quando eles levaram um homem coxo sobre ele, desceram ele pelo telhado e ali ele revelou a sua missão. E ele disse assim: os teus pecados estão perdoados. Tiago, mas como assim? Essa é a grande missão de Jesus? Sim, Jesus veio para perdoar os pecadores. Jesus veio salvar as ovelhas desgarradas do aprisco do bom pastor. É por isso que nessa passagem agora, Jesus, entendendo a sua missão primária, ele precisa entrar dentro do barco e ir para a região da Galileia, onde ele cresceu e onde ele também foi rejeitado. Irmãos, a Galileia é um mar que está a mais ou menos 210 metros, quer dizer, abaixo do nível do mar. Você tem ideia do que é o mar da Galileia? Ele tem mais ou menos uns 21 quilômetros de distância de uma eira a outra. E o que acontecia? Como estava muito abaixo do nível do mar, principalmente o Mediterrâneo nessa ocasião, que cercava toda a região ali da Palestina, no Oriente, o mar da Galileia, ele era um mar de muitas pescas. É o que desembocava uma grande parte do que vinha desse mar, do Mediterrâneo, desembocava também no mar da Galileia. E o que acontecia? As montanhas faziam umas frestas de ventos, então em vários momentos aquele mar vivia um vendaval. Ao mesmo tempo que era o mar da colheita, também era um mar que em alguns momentos se virava e ficava bravo, o mar da Galileia. Jesus entra dentro daquele mar. Os discípulos aqui a essa altura também entram, e a maioria deles são da Galileia. Eles conheciam o mar porque eles também eram pescadores. Irmãos, e os pescadores, eles saíam pelas madrugadas, era o momento ideal para pescar os grandes peixes. E na madrugada era o maior momento dos ventos fortes. A essa altura que eles não estão de madrugada, mas eles entraram dentro dessa embarcação com Jesus. E é claro que aqui a primeira coisa que eu e você precisamos aprender, nós precisamos entrar na embarcação com Cristo. Nós precisamos entrar nesta viagem cujo capitão
não é o nosso desejo, mas Cristo Jesus é aquele que conduz o percurso da nossa jornada. Irmão, não existe vida de verdade sem Cristo. É por isso que os discípulos entram, ele entrou dentro do barco, eles entraram também. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ser a cópia de Cristo Jesus. Não tem um ministério que chama Jesus Copy, a cópia de Cristo. É isso porque Paulo disse isso também aos irmãos de Corinto: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, nós devemos ir onde Jesus iria, nós devemos fazer o que Jesus faria, nós devemos cantar o que Jesus cantaria, nós devemos tudo replicar Cristo Jesus. Por isso somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Por isso Jesus entra no barco, os discípulos também entram. Essa é a jornada de um discípulo. Onde Jesus está, a gente deve estar. E onde que Jesus está a essa altura? No mar da Galileia. E talvez eles pensassem: o mar a gente domina, eu já conheço, por isso que eles entraram dentro do mar. E olha só, eles entraram dentro daquele mar, entrou dentro do barco, e seguiam Jesus. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas o cobriam. Irmãos, quem disse, onde você leu, quem te falou, quem revelou, profetizou, que a vida com Cristo Jesus não teria momentos difíceis? Quem disse? A gente entra no barco porque Jesus está, e logo a gente pensa: vai dar tudo certo, e vai, por causa de Cristo. Mas quem disse que somos discípulos que não passaremos por grandes tribulações? Em Atos, diz 14, que muito é necessário passar por muitas tribulações para herdar o reino de Deus. Aquele que deseja viver piedosamente será perseguido. Bem-aventurados é aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque assim o fizeram com o nosso Senhor, e eles também perseguirão a nós. Irmãos, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e entra no barco, e a gente permanece no barco, irmãos, a gente precisa ter uma certeza, que se Jesus é o capitão, a gente não pode sair, mesmo passando por momentos difíceis da nossa vida. A tempestade chega, e aqui chegou. Isso aqui era um fenômeno natural. Os próprios discípulos, por serem pescadores, sabiam desse risco. Mas olha só o que diz: as ondas cobriam de forma o barco. Irmãos, é a sensação que a gente tem em alguns momentos, por mais que a gente domine as áreas, a gente fala assim: esse problema aqui eu resolvo. Só balançou. Não, o vento foi forte, mas deu para segurar. Mas tem momento que as ondas, parece que elas cobrem o barco que a gente está com Jesus, que a gente fala assim: agora esse problema é insolúvel. Esse problema não pode ser resolvido. Não tem solução. Não tem como a gente sair dessa tempestade. Essa dívida, esse momento no casamento, esse momento com o filho, esse momento na casa, essa enfermidade, não tem como. O mar passou por cima da gente, aqui a gente perdeu o controle. Isso está acontecendo aqui, justamente com os discípulos que decidiram seguir a Jesus. Porque a gente decidiu seguir Jesus, que a gente está enfrentando o que nós estamos enfrentando. É porque, olha só, Jesus, porém, estava no barco. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso que Jesus está no barco? Diga assim: Jesus está no barco. Só que ele estava dormindo.
Irmãos, eu imagino o desespero dos discípulos. Era obviamente que eu teria pior atitudes do que esses discípulos. Eu vendo aquela tempestade, irmão, eu morro de medo de água, e olha que eu sei nadar, viu? Mas, sabe, só de não ver o fundo, e aquele tanto de água me cobrindo, a verdade é que nem os discípulos que tinham contato com aquela realidade, eles puderam se acalmar, porque tamanha era a tempestade. Irmãos, há tempestades nas nossas vidas, que a gente pensa assim, eu perdi o controle de tudo, eu vou morrer, agora é o meu fim, não tem como. Por isso que eles desceram na polpa desse barco, e foram fazer o quê? Acordar Jesus, tirar Jesus do descanso. Irmão, Jesus está dormindo no barco, não é porque ele está negligenciando a tempestade, não, é porque ele está cansado. Ele é o Filho do homem. Todas as vezes que a Bíblia dizer assim, Filho do homem, que quer mostrar a humanidade de Jesus. Por isso ele é o Filho do homem. Toda hora Jesus está pregando, em todo momento Jesus está anunciando o Evangelho, multiplicando, fazendo coisas. Cansa! Ou você acha que ele só está dormindo para querer provar o coração dos discípulos? Não, irmão, aqui mostra a humanidade real de Jesus. A carne, o desejo de Jesus, biologicamente, em ter um descanso. É por isso que, ao ser chamado pelos discípulos, a essa altura os discípulos já estavam caminhando com Jesus. Em vários momentos, ele já tinha visto Jesus curar várias pessoas. O filho do centurião, só com uma palavra. Ele já tinha ressuscitado, como eu disse aqui, o filho da mulher de Naim. Ele já tinha dado vista aos cegos, multiplicado vários pães. E foi dormir, irmãos. Os discípulos já tinham experimentado muitas coisas com Jesus, mas a tempestade tirou dos discípulos a capacidade de crer que só pelo fato de Jesus estar no barco, nada poderia acontecer, tendo em vista que eles já tinham presenciado muitos outros milagres. Irmão, fala a verdade. Eu e você não nos parecemos, agora eu fui bem mineiro, né? Eu e você. Nós não nos parecemos com esses discípulos em vários momentos. A gente vê um tanto de coisa acontecendo na nossa vida. Aí vem uma tempestade maior do que a gente pode controlar. A gente faz o quê? Agita. Tira Jesus do descanso, obviamente. Que claro que Jesus quer que nós o busquemos. Mas olha o que acontece nesse episódio. E eles desceram, foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Primeiro que eles já estavam salvos. Irmão, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ninguém os arrebatará da minha mão. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem passado, presente e futuro, nem a fome, nudez, perigo, a espada, nada. Então que história é essa? Salva-nos. Quando a gente está atravessando tempestade, a gente coloca até a salvação em xeque. Obviamente que eles estão pedindo para salvar da tempestade, com medo da morte. Mas Jesus já não tinha falado que Ele é a vida, mesmo aquele que esteja morto viverá. Irmãos, na verdade, a nossa incredulidade é por medo de morrer e morrer sem a salvação. É isso que nos agita. É o medo de morrer sem Cristo. Obviamente você tem que ter medo mesmo. Mas uma vez que Cristo Jesus está no barco,
não existe nada que te separe dele. Eles proclamaram: salva-nos, estamos perecendo. Vamos entender aqui. Salva-nos, ok. Há momentos que a gente pede assim: salva-nos. Eles estavam perecendo? Não. Ok, você está no meio de um vendaval. Você pode perecer, você pode morrer, mas você não morreu ainda. Então eles começaram a trazer sobre Jesus uma realidade, dizendo assim: Jesus, nós estamos morrendo. Irmãos, quando a gente está vivendo tempestade, a gente fala igual esse, diz: Jesus, nós estamos morrendo, Jesus. Jesus está dando ruim. E Jesus, olha como é que Jesus responde. Então Jesus perguntou. Irmão, é hora de fazer pergunta. Irmão, nós estamos querendo boia, nós estamos querendo sair daquela tempestade, e Jesus começa a fazer perguntas. Você já percebeu que nos maiores momentos de dificuldades da nossa vida, a gente fica mais reflexivo, mais caladinho, mais recluso, porque é as horas das perguntas. É por isso que Jesus permite tempestades na nossa vida, porque a gente fala tanto, se agita tanto, que quando vem a dificuldade, vem a reflexão junta. É isso que Jesus quer, que nós reflitamos, né? Não sei se essa palavra existe. Jesus quer que a gente pense. Mas Tiago, como é que pensa no meio da tempestade? Não sei. Mas Jesus quer que a gente pense. Tiago, como é que conversa no meio da dor? Não sei com Jesus, mas é necessário, porque olha só. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Meu Deus. Você busca o único que pode te tirar da tempestade, e Jesus ainda te fala assim: que medo é esse? Aí você fala assim: uai, Jesus, que medo é esse? A dívida que eu tenho é maior do que eu ganho. Se eu trabalhar sem comprar um Big, é no mínimo 3 anos para pagar essa dívida. O senhor ainda pergunta: que medo é esse? Jesus, o meu casamento está vivendo num fio. O mesmo que eu passo no dente é o que está sustentando o meu casamento. Aí o senhor me fala: que medo que é esse? Jesus, o diagnóstico que eu recebi do médico é de que o nódulo está do tamanho de um melão. O senhor me pergunta: que medo que é esse? Jesus, o meu filho está nas drogas, a minha filha saiu de casa. O senhor me pergunta: que medo que é esse? Sim, Jesus disse assim: vocês são medrosos. Confronto no meio da tempestade. Irmãos, é claro que nós seres humanos, quando alguém está passando por dificuldade, a última coisa que a gente quer é fazer perguntas para a pessoa. Por exemplo, um cara passa dificuldade financeira. Eu não chego perto dele e falo assim: mas você está trabalhando? Você junta dinheiro? Você é econômico? Você é dizimista? Eu não faço isso, eu ajudo. Se eu posso. Jesus fez diferente com os discípulos. No meio da dor, ele fala assim: uai, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês estão com medo? Irmão, olha o que nós não é crente não. Irmãos, para de ler a Bíblia igual você lê Machado de Assis, como poema. Para de ler a Bíblia como um livro de ficção. Isso aqui é real. É mais real, como diz a Laura Sogueles, do que a pele em nossos ossos, do que o chão sobre os nossos pés. O que aconteceu nessa história é real. E o que os discípulos estão vivendo é real. Só que quando eles foram falar da tempestade real, Jesus falou assim: ok, eu não estou dizendo que ela não é real, eu estou dizendo por que vocês estão com medo do que é real. Meu Deus. Eu estou vendo a dívida. Eu estou vendo os problemas, eu estou vendo, é real.
Eu não quero saber o que você está passando. Eu quero saber por que você está tendo medo. Por que você está querendo sair do barco? É real, mas sair é pior, irmão. Não vou sair do barco, você vai para onde, queridão? Você vai pular no mar? Se é no mar que está com a tempestade, você vai voltar para o mundão mesmo? Por que você está com medo? Irmão, de coração, eu estou pregando essa palavra, porque ontem eu preguei, na hora que eu voltei de um lugar onde eu preguei ela, eu falei assim, será que eu creio mesmo nessa palavra? Irmão, porque assim, se não vira automático, toda quinta-feira eu estou aqui às 9 horas. Toda quinta-feira. Exceto em dias atípicos, né? Mas eu fico me perguntando se eu creio naquilo que eu estou pelo menos pregando, pelo menos eu que estou pregando. E eu comecei, obviamente, que aqui eu estou fazendo uma contextualização. Por isso que eu disse que é perigoso. O texto não está falando de dívida, o texto não está falando de casamento, o texto está falando de tempestade. Mas para que foi escrito? Eu estou em tempestade, eu não corro risco nenhum de estar em tempestade, porque eu não tenho nem coragem de entrar dentro do navio. Primeiro que não existe mar da Galileia aqui. Eu teria que ir lá para Jerusalém. É claro que foi escrito para eu entender o que aconteceu nesse texto, pegar o que aconteceu dentro desse texto e ver o poder de Jesus dentro do texto para a minha vida. A minha tempestade hoje não é água, pode ser dívida. Pode ser os outros problemas, por isso que eu estou te dizendo, na hora que eu estou voltando com o carro, eu falei assim, cara, eu acho que eu não creio naquilo que eu acabei de pregar. Porque pensa num cara que está vivendo um momento de muito temor e medo. Agora, medo, Jesus, medo disso, medo daquilo, eu vou sair, eu vou abandonar o barco. Não, que abandonar. Jesus me falou dentro do carro assim, é hora de permanecer. Que a história não termina como se começa, mas a história não se conta como se começa, mas como se termina. Além de Jesus chamar os discípulos de medrosos como me chamou dentro do carro, eu não estava no barco, estava dentro do carro. Ele ainda falou assim, Jesus agora, homens de pequena fé. Irmãos, eu vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Imagina, alguém compartilha com você uma enfermidade que ela está atravessando. Aí você fala assim, lógico, você não tem fé? Irmão, machuca ou não machuca? Na hora. Não, fala a verdade, irmão. Machuca. Em outras palavras, é como se eu estivesse dizendo assim, sabe por que você está passando? É porque você não crê. É porque você não confia. Irmão, se você quer saber, foi isso que Jesus falou para os discípulos. Sem dó, tramontina, corte rápido. Vocês são medrosos e a fé de vocês é pequena. Mas foi o próprio Jesus que disse que mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para transportar o monte. Por que agora ele fala que a fé era pequena? A fé deles era pequena em relação ao problema que eles estavam passando. A tempestade, nesse momento, foi maior do que a fé dos discípulos. Foi por isso que Jesus falou, vocês têm fé, mas hoje o mar está maior do que ela. Aí dentro do carro, eu falei assim, é isso, eu preciso voltar à minha fé, a ponto dela ser maior do que os meus problemas. Eu não vou abandonar o barco, eu não vou arredar o pé da direção que Deus me deu. Eu não vou perder o privilégio de passar por esse momento sem crer que Jesus pode acalmar a tempestade.
Olha só. E levantando-se, depois de corrigir. Isso que a gente precisa aprender. Irmão, não fica com raiva se você for corrigido, não. Não fica. Porque Deus é Pai, Ele corrige a quem Ele ama. Não faz biquinho, não. Escuta calado. Está errado. Está vivendo um momento, às vezes, delicado financeiramente, porque está gastando mais do que pode. Verdade. Está com medo de ser preso, porque está atrasando a pensão. Está certo. Porque perdeu o emprego, porque chegava atrasado, porque tomava uma de madrugada e não conseguia trabalhar. Está certo, consequência. Então senta aí, ouve a palavra e fica quietinho. Irmão. Às vezes a enfermidade está errada, porque não toma água, por isso está com pedra nos rins. Obviamente que eu estou usando exemplos isolados aqui. E a gente não está disposto a ser corrigido no meio da tempestade, porque a gente fica dodói no meio dela. Acha que todo mundo é obrigado a carregar água na peneira para a gente. E começa, não, eu estou assim porque meu pai, é porque minha mãe, é porque isso, é porque o Brasil, é porque o mundo, é porque o cosmo, é porque não sei o quê. Não, você está assim, porque você tem que estar assim. E aprenda com a lição do momento. Pare de atribuir, não saia do barco. Não abandone Jesus. Não largue a rede. Não retroceda. Fica aí dentro, meu filho. Você vai sair para onde se só Jesus é que tem as palavras de vida eterna? Você vai correr para quem se só Jesus salva? Para onde que você vai que só Ele é o caminho? Para onde que você vai experimentar algo maior se só Ele é a verdade e a vida? Fica. Tem gente que sai do barco quando é confrontado. Tem gente que sai do barco quando a tempestade chega. Ele não te prometeu uma travessia sem perigos, mas segura. Por exemplo, uma casa que tem a cerca elétrica, câmera e segurança, quer dizer que ela está completamente segura? Não. Mas é mais tranquilo de dormir lá dentro do que uma casa que não tem nem muro. É isso que está acontecendo. Jesus é a nossa segurança. Ele é o capitão da embarcação. Deixa com Ele aquilo que você não pode. Deixa Ele resolver aquilo que você não tem capacidade. E tenha fé em Cristo Jesus, que já que você não pode acalmar a tempestade, você conhece alguém que pode, e Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então pelo menos creia. Aí, irmão, eu dei uma acelerada no carro assim, falei assim, é isso. Eu não tenho capacidade, mas eu conheço quem tem. Eu não tenho poder, mas eu sei quem tem todo o poder. Eu não vou sair do barco. Porque se Ele está no barco, e se Ele protegeu esses discípulos que ainda eram medrosos de pequena fé, eu estou igualzinho. Ele vai me proteger também. Aqui já elimina essa história de que a nossa fé é a que dá ordem para as coisas. Aqui já mostra isso. Não. A nossa fé ativa quem pode. A nossa fé chama a atenção de quem faz. A nossa fé não tem nada em si mesma se ela não estiver em Jesus. É a nossa fé em Jesus que aciona Jesus para agir sobre a fé que nós temos, e não a nossa fé que faz. É a nossa fé em Cristo Jesus, faz Cristo fazer, para que a gente creia que nada tem a ver comigo ou com você, mas com Cristo Jesus. Então fica no barco, fica de pé no seu lugar, por favor, levantando-se. Agora Jesus levantou. É o momento certo, irmão. Irmão, não mudava nada para Jesus acalmar a tempestade deitado.
Ele poderia deitar e falar assim: acalma, mar. Calmou. Acalma a tempestade. Calmou. Por que ele se levanta? Ele se levanta nesse instante, olha aqui, ó. Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Ele quer ensinar para os discípulos como é que faz. Irmão, naturalmente falando, não tem como acalmar o mar e os ventos, falando assim, está repreendido. Não tem como, naturalmente. A lei da física não quer nem saber da sua fé. Mas quem que criou a física? Quem que criou o mar? Aquele que te dá autoridade para fazer o que ele fez. Vocês também farão o que eu fiz, e obras maiores. Então, se Jesus fez, repreendeu, ele está ensinando para os discípulos assim: aprenda, acalma, acalma, acalma. E o que aconteceu? E tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Se eu pudesse responder, obviamente depois, eu responderia: o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus, o advogado fiel, o bispo das almas, o ontem, o hoje e aquele que é para sempre, o leão da tribo de Judá, o Deus Emanuel, o Deus bem presente, o Deus que cura e que sara. Ele é. Quem é esse que pode acalmar o mar? Aquele que criou todas as coisas, aquele que fez as águas e as separou, aquele que disse: haja dia e houve dia. Quem é que pode acalmar as tempestades da nossa vida? Aquele que disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem é que pode nos ajudar nas tempestades? Aquele que disse: agora vocês são os meus embaixadores, vão. Ele é o que é, o eu sou o que sou. Irmão, essa palavra renovou a minha fé ontem, e eu espero que ela renove a sua fé nessa manhã. Não saia do barco, Jesus está no controle.